Meus queridos e amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento em que, mais uma vez, estamos nos preparando para meditar na Palavra de Deus, a levar essa palavra a tantos lugares, a tantas pessoas que sintonizam este canal, onde estiverem, para que Deus ilumine a mente e o coração de cada um de vocês, de cada um de nós, e esteja falando ao nosso coração nesta tarde, e nos dando o discernir do Espírito Santo na compreensão da sua bendita palavra. Quero nesse instante pedir que todos estejam atentos à leitura da palavra de Deus, um texto um pouco longo, mas nós vamos ler mais para conhecimento, para que haja esse embasamento, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 27. Nós vamos fazer essa leitura a partir do versículo de número 14. Diz assim então a palavra do Senhor, verso 14. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado para violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo,
pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviavam o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, e não podiam encalhar ali o navio. Levantaram entre si, não podiam encalhar ali o navio, e levantaram as âncoras. Deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras ao leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Meus queridos, vamos fazer uma oração buscando a orientação do nosso Senhor. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero a Ti expressar a gratidão, Senhor, por tudo quanto tens feito, ó Deus, na nossa vida. Expressar a gratidão, ó Deus, pela Tua palavra, bendita, que chega até nós nesta hora de uma forma muito especial. Quero rogar as Tuas misericórdias. Quero rogar a unção e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la. Pedimos que o Senhor dê o discernimento espiritual a cada um de nós, em todos os lugares onde estão ouvindo, ó Pai, esta mensagem da Tua palavra, esta leitura, através, ó Deus, deste canal. Esta é a oração que eu peço, Pai, e peço para a Tua glória em o nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, é claro que esse texto já é muito conhecido, o livro de Atos dos Apóstolos é bastante lido, há muitas mensagens que são pregadas neste livro, cujo Espírito Santo tem conduzido desde o princípio da igreja, desde o início, onde ali houve a narração do Pentecostes e foi até o final, onde termina lá na cidade de Roma. Mas continua, porque o Espírito Santo continua trabalhando através da sua amada igreja, conduzindo todas as atividades, não mais revelações, mas atos, né, que estão testemunhando ao mundo a atuação do Espírito Santo. Quero lembrar aos irmãos que nesta viagem onde o apóstolo Paulo está passando por este sofrimento junto com toda essa tripulação e com esses prisioneiros que são seus companheiros de cadeias. Lembrar que Paulo, desde o capítulo 21 aqui do livro de Atos, onde ele chega à cidade de Jerusalém, e ali na cidade de Jerusalém ele já é preso, ele já é julgado ali e teria sido condenado se ele não fosse um cidadão romano. Então, tendo a cidadania romana também, ele apelou para César, né, para Júlio César, e aí vem desencadeando, né, a partir do momento em que ele inicia esta viagem em direção a Roma, então acontece todos esses desfechos, o qual nós acabamos de ler, né, no texto de Atos dos Apóstolos.
Eu quero falar com os irmãos, como já está aí, né, no anúncio previamente colocado, né, sobre âncoras de segurança. É claro que nós vamos falar de todo esse contexto, mas esse versículo 29 é onde consta de fato estas âncoras que nós vamos estar usando como uma metáfora, né, dentro do nosso sermão. Pois então, meus irmãos, Paulo ele sai do porto da Judéia para a Itália como prisioneiro, acusado pelos judeus de pertencer ali ao caminho, né? Aqueles seguidores do caminho, ou seja, aqueles que eram considerados, né, a seita do Nazareno, segundo a acusação que Paulo tinha para que ele fosse condenado, era tanto dos judeus que o perseguiam, como também dos romanos. E os judeus alegavam ali que Paulo ele estava pregando contra a lei de Moisés, que isso é algo extremamente grave, né? A fim de se apresentar, né, agora ao imperador romano por sua apelação. E no trajeto desta viagem, nós vimos já no texto que houve uma grande tempestade. E essa tempestade se levantou ali por vários dias. E eles ficaram ali à deriva desta tempestade, sendo levado de um lado para o outro, né, através da força do vento e daquele mar que estava muito agitado. Para que o navio não se arrebentasse ali, não quebrasse nas rochas, por quanto eles não tinham nem visão, né, por quanto estava tudo fechado o tempo, numa tempestade muito forte, e para eles salvar o navio, tentar salvar, eles não mediram esforços, né, e as suas próprias vidas foram colocadas em risco ali, né, e nós, lendo essa narrativa, percebemos isso. Então, é lançado ali 4 âncoras. Essas âncoras, elas foram lançadas tentando, né, segurar aquele navio contra aquele vento muito forte que levantava aquelas ondas gigantescas que poderiam destroçar o navio. Só que essas âncoras que eles usavam, meus queridos irmãos, não eram âncoras como são usadas nos navios de hoje. Os navios de hoje eles usam âncoras gigantes e muito pesadas. E aquelas âncoras que eram usadas ali, naquele tempo, eram âncoras mais leves, né? E essas âncoras eram usadas por todas as embarcações, né, que tinha, tanto do Império Romano, como em outros países daquela época também, como a Grécia, que era um país, nesse período ainda bastante forte, né? E estas âncoras elas não foram suficientes, porque eram muito leves, né? E o próprio onda do mar levantava e sacudia aquele navio, né? Então elas foram ineficazes e o navio acabou ficando mesmo à deriva, né? Ficou sendo levado para lá e para cá. E nós já vimos ali pelo texto que havia 276 pessoas a bordo. Para aquela época, para o tamanho do navio, era uma quantidade muito grande, de fato, né? E esses prisioneiros estavam com o apóstolo Paulo, que era um homem especial. Era um homem, um servo de Deus, né, que havia passado por tantas tribulações. A partir do momento em que ele, na estrada de Damasco, encontrou ali, o Senhor o chamou, né? E a partir daquele encontro, a vida do apóstolo Paulo foi, de fato, uma vida de muitas perseguições, de muitas tempestades, né, em sua trajetória na defesa da fé cristã agora, de perseguidor, passou a ser ele perseguido. Então, ele era um homem de fé, um homem que tinha o dom da fé que Deus deu a ele para que ele pudesse verdadeiramente crer. Ele gozava de uma plena comunhão com Deus e ele tinha uma missão. E é interessante que ele era um prisioneiro. Ele, diante desta missão, ele iria testemunhar em Roma, e especialmente diante
do imperador de Roma. Que missão extraordinária, né? Já no final da carreira, né? Paulo sendo levado para um lugar que ainda é desconhecido, embora havia já escrito para a igreja que estava em Roma. Por isso, Paulo estava ancorado, meus irmãos, no meio dessa tempestade. Mesmo que o navio estivesse à deriva, Paulo estava ali seguro. Aqueles marinheiros que jogaram essas 4 âncoras no mar, na tentativa de firmar, né, o navio, e obviamente já falamos que elas falharam, eles não conseguiram fazer isso. Eles também, meus irmãos, fizeram outras coisas, tentaram outros meios durante esses momentos, né, de tribulação daquele mar, né, impetuoso, né, aquele mar que estava ali a ponto de levar a pique aqueles navios. Mas Paulo, diante de toda essa situação, ele manteve-se firme, ele manteve-se corajoso e forte ali, porque ele estava ancorado no Senhor. Eu gostaria, meus irmãos, de estar compartilhando com vocês as âncoras que mantiveram Paulo estável e seguro durante a tempestade. Veja bem, essas mesmas âncoras estão disponíveis para você e para todos nós. Vamos ver então, através desse texto, essas âncoras que nos traz segurança diante das tempestades da vida. A primeira âncora que eu quero ver está muito clara aqui no versículo de número 23. É a âncora que traz a presença de Deus, segura. Onde está a presença de Deus? No meio da tempestade ou em qualquer lugar. Então, não vai haver tempestade nenhuma que vai sacudir a vida daquele que está ancorado na presença de Deus. O Senhor veio a Paulo para minimizar a paz do seu coração. A fé em sua promessa de estar sempre conosco. E Paulo se lembrava com toda certeza quantas coisas maravilhosas, quantas promessas foram feitas, né? Da presença de Deus, a âncora que nos segura, que nos mantém firme nas horas das tempestades, dos mares bravios, as tempestades da vida, das quais nós todos estamos sujeitos e passamos por elas. Nós vemos o Senhor falando a Josué no capítulo 1, quando ele disse a Josué que ele seria com Josué todo o tempo. Então ele diz, serei contigo e não te deixarei e não te desampararei. Mas que coisa maravilhosa, que segurança, meus irmãos, nós temos no Senhor, ouvindo dele esta promessa maravilhosa, a presença dele. E ele disse também, através de Davi, falando ao seu filho Salomão, lá em 1 Crônica 28, 20, ele vai dizer também para ele, olha, não tenha medo não, fique firme, seja forte e corajoso, porque eu estou com você, não temas, porque eu não vou te desamparar, jamais. Eu estou com você. A presença de Deus na vida do seu povo nos dá a segurança, meus irmãos, desta âncora que nos fortalece, que nos enraiza e que não deixa que nenhuma tempestade venha a estar nos lançando como um vento impetuoso para todos os lados. Hebreus capítulo 13, verso 5, na parte B, ele diz, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. E a palavra bendita ainda é do nosso Senhor Jesus, quando ele disse também em Mateus 28, Marcos e nos Evangelhos, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação, até o final. E o Salmo 23, lembram? Que coisa maravilhosa quando Davi diz que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele diz, eu não temerei mal algum. Sabe por quê, irmãos, que ele disse isso? Porque ele diz, o Senhor está comigo. A sua presença está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam, me fortalece, me mostra o caminho, me mostra a segurança. Por isso, meus irmãos, quão estimulantes e confortante é saber que nunca enfrentaremos
por nenhum instante da nossa vida, por conta própria, nenhuma tempestade. Todo passo e todo momento, meus irmãos, de aflição, de tribulação, toda tempestade que está, meus irmãos, sobre nós, ou que nós teremos que passar, somos agraciados com a presença de Deus, com esta âncora que nos fortalece, porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, meus irmãos, habitarei, andarei entre eles e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. 2 Coríntios 6, verso 16. Que coisa extraordinária, que coisa gratificante. Como seria, meus irmãos, uma bênção maravilhosa sentir todo o tempo a presença manifesta do Senhor, como Paulo sentiu, como tantos outros sentiram, mesmo naquelas tempestades, naqueles momentos que todos estão apavorados, que todos estão desnorteados. Paulo permaneceu firme, porque ele estava na presença do Senhor, o Senhor estava ali, sustentando a sua vida. Nós não podemos ver o Senhor fisicamente, porque ele é espírito, mas nós sentimos porque ele sempre está presente na nossa vida, agindo, protegendo, com os seus ouvidos sempre inclinados para ouvir a nossa oração e o nosso clamor, e também com suas mãos sempre estendidas para sustentar em todo o tempo as nossas vidas, independente das circunstâncias que nos são atribuídas no transcorrer das nossas vidas aqui neste mundo. Ele é o nosso Deus. Ele é a âncora da nossa vida. Ele é o Deus único e verdadeiro, conforme Davi expressa lá no Salmo 27, verso 1, quando ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. A presença de Deus na nossa vida. Não nos acovarda, mas nos fortalece a ter bom ânimo, a ser corajoso, a ser forte, a enfrentar todas as adversidades da vida, a enfrentar todas as tempestades, todas as aflições, as tribulações, e sabendo que o Senhor está aqui para nos sustentar, para nos guardar. Por isso Davi e Paulo e tantos outros estão convictos em dizer: eu não temerei. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu baluarte. Eu espero, meus irmãos, que esta âncora da presença de Deus esteja na sua vida também, fincada na sua vida, para que você não balance, para que você não seja levado por toda sorte de ventos e doutrinas, mas se mantenha firme nas tempestades da vida. Mas há uma segunda âncora que nos fala também a palavra, que é a âncora da promessa de Deus, conforme o verso 24 e verso 25 do texto que lemos. Quando Paulo enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio a ele através do anjo com suas promessas preciosas, meus irmãos. Ele lembrou a Paulo que ele estaria diante de César. Ele disse: Paulo, você vai estar diante de César, e todos os que estavam no navio com você vai estar também sendo poupados. Para Paulo, meus irmãos, apenas ter a palavra de Deus era suficiente para ancorá-lo e dar-lhe segurança necessária. E nem o medo, nem o adversário, nem o mar bravio, nem as maiores tribulações poderiam abalar aquele que está na presença de Deus e sustentado por sua promessa eterna. As promessas de Deus são firmes, absolutas e são verdadeiras. Ele diz em Romanos 3:4, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Deus é a verdade. Quando ele diz na sua promessa, o que ele está dizendo vai acontecer de fato.
Acredite. Se Ele prometeu que você vai chegar ao final, seguro, acredite, porque Ele vai te levar até o final. E é isso que Paulo estava sentindo naqueles momentos. É impossível que Deus minta. Aquilo que Deus registrou na sua promessa, no seu decreto, ninguém poderá frustrar os seus planos eternos. A promessa é para você, a promessa é para mim, a promessa é para nós, a promessa é para todos aqueles que querem confiar e querem serem conduzidos em segurança diante desses mares tempestuosos e desses ventos que tentam afrontar e que tentam levar você para lá e para cá. A presença de Deus e também as suas promessas nos sustentam, porque são âncoras que estão ali fincadas no solo da rocha da Escritura. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Conforme Isaías 40, verso 8, o profeta diz: toda a glória do homem é como a erva, é como aquela florzinha que está na erva. A erva somos nós, os homens. É por isso, meus irmãos, que esta flor ela seca. Por isso que esta erva morre. Mas ele diz: a minha palavra é eterna. A minha promessa é eterna. Ela jamais voltará sem cumprir aquilo que eu determinei que ela faça. A Bíblia, meus irmãos, ela contém mais de 8.500, 800. Se nós formos pesquisar, né, em livros que têm esse cuidado, nós vamos encontrar 8.800 promessas de Deus na palavra. Estão lá estas promessas. Talvez você não tinha noção que havia tantas promessas na palavra de Deus assim. Existem promessas de Deus para os homens, que essa é a quantidade maior, né? 7.000, mais de 7.000 promessas Deus fez ao homem. Existem também promessas, né, de uma pessoa fazendo para outras pessoas, mas que são promessas também. E essas pessoas que estão fazendo, elas se firmam também nas promessas de Deus. Porque o Senhor falou que você não tem que prometer nada que você não tenha consciência e amparo na palavra de Deus. Existe, meus irmãos, muitas promessas. E todas elas, nenhuma delas se perderá. Veja que coisa maravilhosa. Como é importante você estar firmado nesta âncora da promessa de Deus e nela estar seguro. O capítulo mais destacado, meus irmãos, que tem assim uma ênfase muito grande nas promessas de Deus, ela diz respeito a isso, é o Salmo 37. Se você vê alguns versículos ali, eles vão mostrar, né, de uma forma bem enfática, né? Versículo 3, versículo 4, versículo 5 do Salmo 37. Ele vai dizer assim, olha, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Primeiro, faça a vontade de Deus. Cumpra aquilo que Deus quer e os seus desejos vinculados a esta vontade soberana, eles serão realizados com toda certeza, porque é essa a promessa de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia no Senhor, e o mais Ele fará por sua vida. Ele fará a sua justiça sobressair como o sol do meio-dia. Ele fará você, mesmo que injuriado, mesmo que no momento de perseguição, mesmo que no momento em que você não encontra a saída humana, Ele está lá, presente para se livrar, para te sustentar. Eu não sei quantos de vocês chegaram a ler o livro e assistir o filme também, chamado Peregrino. Nesse filme existe um personagem que é chamado Desespero, né, que é representado ali por um gigante. E ele se aproximou de um outro personagem que é chamado Cristão, e capturou esse personagem
e bateu nele, maltratou ele e o aprisionou numa masmorra de um castelo chamado Castelo da Dúvida, com suas grossas paredes negras. O desespero, que é o gigante, vencia sem piedade ao cristão, e este cristão ficava mais fraco a cada dia. Por fim, o cristão encontrou em sua cela uma corda, uma faca e uma garrafa de veneno, que são utensílios, né, para o uso daqueles, especialmente quando estão sozinhos, né, daqueles que querem suicídio. E por um momento ele ficou tentado a acabar com a sua própria vida. Mas, numa noite, por volta da meia-noite, ele começou a orar. E ele ficou muito tempo em oração e antes do dia raiar, o cristão então, meio que espantado, interrompeu a sua oração. E disse: que idiota sou eu, para me deitar nesta masmorra que cheira mal, quando posso também andar em liberdade. Eu tenho uma chave no meu peito, e essa chave chama-se promessa de Deus, que eu tenho certeza que ela abrirá a tranca deste castelo da dúvida que me levou ao desespero. E usando essa chave das promessas de Deus, o personagem cristão escapou para nunca mais cair nas garras do desespero gigante e do castelo da dúvida. Por isso, meus amados irmãos, busquem as promessas de Deus como âncora para sua alma ao navegar pelos mares impetuosos da vida. As promessas de Deus quebram as cadeias do desespero, da angústia, as quais o diabo procura acorrentá-lo e aprisioná-lo, para que você entre no castelo da dúvida. Se você tiver esta chave dentro do seu coração, as promessas de Deus, é nessas promessas que você tem que confiar. É nesta palavra que é fiel e que é verdadeira. Mas há também uma terceira âncora, meus irmãos, que é a âncora da providência de Deus. O versículo 24 nos mostra que o Senhor disse a Paulo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante Júlio César. Deus estava dizendo a Paulo: eu providenciei a tua viagem. Até aqui, tudo aquilo quanto aconteceu vai te conduzir ao destino ao qual eu já propositei para você, que é o imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo da minha soberana e absoluta vontade e providência. Por isso, muitas vezes nós não compreendemos aquele texto que o apóstolo Paulo registra em Romanos 8, 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagine passar por uma tempestade dessa se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver ali amparado pelas promessas de Deus. Como é que você vai entender que aquelas coisas podem estar cooperando para o seu bem, para te abençoar? É por isso que é importante que você creia de fato que Deus é o Deus da providência e que não importa a maneira com a qual ou através da qual Ele conduza você para os propósitos que Ele tem, porque a sua providência suprirá todas as suas necessidades. Esse é o tipo de confiança, esse é o tipo de fé que permitirá que você, através das palavras e dos testemunhos, resista todas as tentações do diabo.
mesmo enquanto você está em provação intensa, ou em tempestades impetuosas, ali está a providência de Deus, o sustento de Deus. E nós lembramos também, quando Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, verso 20 e 21, quando ele disse: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É difícil você entender que coisas como estas possam trazer a você uma cooperação para o seu bem. Mas essa é a confiança nas promessas de Deus e na sua providência para conduzir você a esse discernimento e a esta vitória. Meus irmãos, mesmo diante da promessa de Deus, verso 21 ao verso 26, os homens naquele navio lutavam e eles todos temeram e se preocuparam no meio da tempestade. Havia ali apenas um homem a bordo que estava descansando e confiante no livramento, e este homem é Paulo. E é isso que nós precisamos aprender. Porque quando as coisas vão bem, parece que tudo é do nosso jeito. Mas quando nós passamos por essas dificuldades, quando nós passamos por um luto, quando nós passamos por uma falta de emprego, quando nós passamos por uma doença, quando nós passamos por perseguições, quando nós passamos por aflições, pelas tempestades da vida, aí está Deus, presente com suas promessas e com sua providência para suprir e nos conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Meus queridos irmãos, por que ele creu em Deus? Ele sabia, meus irmãos, que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus é soberano e que ele usou esta verdade como uma âncora, a verdade da providência. Você depende dela, meu irmão. Você tem essa âncora da presença de Deus na sua vida, você tem a âncora das promessas de Deus, você tem a âncora da providência de Deus na sua vida, você crê nisso. Você depende dela. Ou você, como peregrino, muitas vezes tem entrado no desespero e no castelo da dúvida, preso naquela masmorra, onde leva a pessoa à desistência até da própria vida. Vivemos um dia em que os homens, meus irmãos, estão abandonando o navio, como aqueles homens que queriam pular na água e sair nadando a todo custo. Alguns queriam jogar os botes naquela tempestade que certamente seriam arrebatados para todos os lados. Deus usou o apóstolo Paulo para dizer a ele: não vá, fiquem aqui, porque Deus prometeu que estaria lhe dando um livramento. Muitas pessoas têm abandonado este navio que é chamado igreja, em um ritmo alarmante. As tempestades da vida os atacam e eles fogem da igreja. O velho navio de Sião. Meus irmãos, eu posso lembrar a vocês de que o melhor lugar para se estar protegendo das tempestades da vida é neste navio, na igreja, onde está ali o Senhor Deus presente, onde está ali o Senhor Deus com suas promessas, onde está ali o Senhor Deus com a sua providência. Meus queridos irmãos, onde o Senhor quer que você esteja é dentro da igreja, é neste navio, é no navio do corpo de Cristo, onde o Senhor está no leme, conduzindo para a glória eterna.
Se você deixar e abandonar o navio, poderá enfrentar, meus irmãos, a fúria de uma tempestade por conta própria. Será largado ao léu. Se você ficar aonde o Senhor te plantou, aonde Ele mandou você ficar, pode ter certeza de que a providência do Senhor Deus em sua vida será realizada, não só hoje, mas até o dia final. Acredite nisso. Se algum dos ouvintes está classificado ou colocado dentro destes que estão abandonando o navio, que estão deixando de frequentar a igreja, que estão ao léu largado, não adianta dizer eu confio em Deus, porque é neste navio chamado igreja que você estará seguro, guardado e será conduzido pelas promessas da palavra do Senhor em toda segurança até o dia de Cristo Jesus. Finalmente há uma quarta âncora, meus irmãos. A âncora do trabalhar, do agir de Deus na nossa vida. O verso 44 nos informa sobre esta verdade. Aqui o Senhor disse a Paulo, e o que Paulo acreditava que aconteceria, aconteceram. Todos chegaram em segurança à costa. Aquelas âncoras que os homens largaram dentro do mar, nenhuma delas serviram. Mas a âncora que Paulo estava sustentado, que é a presença, a promessa, a providência e o agir de Deus, essa o levaram juntamente com todos aqueles que estavam dentro do navio, dentro da igreja, seguros até o final. Deus guardou eles conforme a sua palavra. Ele diz que levaria e os levou. Porque desde a antiguidade, meus irmãos, diz o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esta é a promessa de Deus, irmãos. Deus é poderoso para solucionar todas as coisas. Ele irá levar você através da tempestade. Pode parecer que o barco vai afundar. Pode parecer por um momento que você vai tropeçar e vai cair. Pode parecer que a tempestade da vida vão prevalecer. No entanto, quando as ondas se acalmarem, quando os ventos cessarem de soprar, quando as chuvas cessarem, quando as nuvens de tempestade se afastarem para o horizonte, você verá que Deus sempre esteve e estará no controle o tempo todo, porque Ele é soberano. Eu posso, meu irmão, minha irmã, ter a certeza disso. Nenhuma tempestade dessa vida será capaz de me afastar, e nem de afastar você que confia nele. Se afastar do curso e do propósito que Deus já determinou para a sua vida. Ele protegerá você. Ele conduzirá você durante toda a tempestade e levará você ao porto seguro, que é a sua glória. O fato, meus irmãos, é que Ele não salvou você para que você se perca em uma tempestade ou outra. Não. Ele salvou você para levá-lo para casa. E a casa é a glória celestial e eterna. E é exatamente isso que Ele fará na sua vida, se você estiver fincado na âncora da presença, da promessa e da providência e do agir de Deus soberanamente na sua vida. Por isso Ele acalenta o nosso coração. Quando Jesus disse aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, verso 1 a 3, quando Ele fala, não turbe o seu coração, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque lá na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Deus, irmão.
Você está com as âncoras lançadas no Senhor? Se tiver, poderá resistir às tempestades da vida. Caso contrário, esteja preparado para ser assoprado pelos ventos da adversidade. Eu gostaria, meus irmãos, nesse instante de encorajá-los a se apresentar a Deus e dizer a Ele: Senhor, não posso consertar essa situação na qual eu estou vivendo. Não posso acalmar os mares revoltos da minha vida. E não posso conter os ventos que sopram contra mim. Eu preciso da sua ajuda hoje, agora e sempre. Pela fé eu coloco as âncoras da tua presença, das promessas do Senhor, da sua providência e do seu lidar por mim. Eu coloco no mar revolto da vida. Estou decidido agora, Senhor, a confiar em Ti, para caminhar na minha tempestade e falar de paz, quando for a vontade de fazê-lo. Não temerei, não terei medo, confiarei no Senhor e dependerei da sua bendita providência para suprir as minhas necessidades e me conduzir até o glorioso dia do Senhor, o dia da volta do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe. Que Deus nos ajude e nos conduza às suas veredas planas, sempre firmados com essas âncoras. Não há tempestade que possa abalar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde e te faça sentir a presença dEle. E dependa da providência dEle. Leia a palavra dEle. Ande com ela no peito, no seu coração, para que ela te liberte de todas as coisas que porventura queiram te aprisionar como ciladas do inimigo. E saiba que Deus está trabalhando na sua vida, por você, usando até pessoas ímpias para te abençoar. A glória e a honra ao nome dEle. Vamos orar, no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e soberano, Senhor, Tu que és santo, Tu que és Deus único e verdadeiro, Tu que és soberano, onisciente, onipresente e onipotente, diante da Tua santidade, ó Deus, nós Te adoramos, nos humilhamos e confessamos que sem Ti não podemos fazer nada. E confessamos, ó Deus, que precisamos do Senhor, para que possamos passar, Deus, diante de todas as provações, das tempestades da vida, e ter, Senhor, a âncora da Tua presença e da Tua promessa e da Tua providência e do Teu lidar nas nossas vidas, para que este tesouro, Pai, seja guardado e conduzido por Ti mesmo até o dia final. Abençoa, Senhor, todos aqueles quantos puderam, como eu, ouvir a Tua palavra nesta noite. Onde estiver, que o Senhor dê a eles, ó Deus, a Tua paz. Dê a eles, Senhor, o discernir o Teu Espírito e aplique a Tua bendita palavra no coração de cada um, para a salvação, para a santificação, para que as nossas vidas não sejam temerosas diante, ó Deus, das tempestades, mas sejam corajosas, sabendo que o Senhor tem um propósito para cada uma das nossas vidas e o Senhor nos conduzirá em segurança, mesmo em meio às tempestades. Livra-nos, Senhor, das ciladas do inimigo. Livra-nos, ó Deus, daquele gigante que foi colocado na figura da ilustração. Livra-nos, ó Deus querido, do desespero. Livra-nos, ó Deus querido, das dúvidas. E nos dê a segurança da Tua promessa, da Tua palavra. Fique conosco em todos os lugares. Esta é a oração que eu faço, meu Deus, intercedendo pela vida de todos quantos estão ouvindo a Tua palavra nesta tarde, nesta noite. É para a Tua glória que eu oro, Senhor. Eu oro, ó Deus, no nome de Jesus, porque eu confio na Tua promessa, como âncora da minha vida, na condução, Senhor, espiritual,
até o glorioso dia do Senhor. Para a tua glória eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, recebei a bênção, amados. Que esta graça bendita, esta graça salvadora, a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor eterno e excelso, indescritível e sublime amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a comunhão, o ensino e o poder, bem como a companhia, a unção e a direção do Santo Espírito do Senhor, esteja, meus amados irmãos e irmãs, sobre todos vocês, em todos os lugares, sobre todos nós, até o dia final. Amém e amém. Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe onde você estiver, que essa mensagem tenha chegado ao seu coração como bálsamo, como uma mensagem exortativa, mas consoladora, e que Deus dê a você uma noite tranquila, na paz, na meditação da sua palavra, na harmonia, no relacionamento espiritual entre cada um de vocês. Que Deus dê uma semana abençoada para todos vocês, para todos nós. Fiquem na paz de Jesus. Amo todos vocês. Deus os abençoe. Amém.